Bom dia, boa tarde, mundo. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, mais conhecido como NEC, aqui na cidade de Bienne. Hoje temos muitas florzinhas, três clavos, e agora mudou tudo, agora três cravos no jardim. Então, Paulo, vamos dar continuidade ao nosso estudo? Vamos sim. Eu estava lhe dizendo que o trabalho que nós estamos fazendo de estudo, de pesquisa, de recuperação, de divulgação, de compreensão da doutrina espírita, né, retomando a sua estrutura inicial, a proposta inicial dentro dos ensinamentos dos espíritos, né, é um trabalho coletivo e quem está participando dele é essa vida e mais, né? Então, espero que tenhamos aí algumas décadas de trabalho e conjuntamente, né? E aos poucos, né, nós vamos conseguindo enxergar sínteses, né? A coisa mais complexa numa pesquisa é você enxergar a síntese. Isso caminha para quê, né? Então, a determinação das leis, né, que estão por trás de tudo isso que a gente vem estudando, né, vai ser uma conquista coletiva, né, e progressiva. Pena que eu não posso estar com vocês por causa do fuso horário, porque o Sandro ele pode dormir às 4 da manhã. Zelinha não dá não, Paulo. O Sandro, outro dia, falou boa noite para mim, disse que era 3 horas da manhã. Não dá para mim, não. Ele é Pelo mais amor, jovem, gente. tem tempo assim, não dá para mim, não. Eu vou ficar zorolho aqui. Ele tem bastante tempo para envelhecer, o Sandro, né? Pois é. Não, porque quem muito dorme envelhece mais cedo. Sim, venha. Então, sim, bem-vindo a todas e a todos, Paulo. Eu acho interessante que no último estudo iniciamos apenas o bem e o mal. E como é um desafio entendermos justamente o que vem a ser o bem e o mal. Não é isso, Paulo? O bem e o mal, nós estamos nos aproximando de definições cada vez mais claras a respeito das condições da vida no mundo físico e no mundo espiritual, né? Que eu gosto de chamar de mundo sensível dual, mundo sensível uno, né? No mundo sensível dual, né? Porque quando a gente fala assim, mundo corpóreo, eu poderia dizer também que a gente tem um envoltório espiritual, que a gente também pode chamar de corpo espiritual. Então, não distingue bem, né? O mundo uno é um mundo onde estão presentes as três unidades, né? A unidade divina, a unidade material e a unidade espiritual. E essas três unidades se conjugam num universo que é contínuo, né? Que é pleno. Por isso que eu acho que chamar de uno é muito bom, né? E o mundo dual, ele é dual por vários motivos, né? Então, por exemplo, nós estamos presentes neles por meio do corpo, mas a nossa existência mesmo é no mundo espiritual, ela nunca deixa de ser. A gente só percebe o mundo por meio do corpo e do cérebro. A outra questão que esse mundo aqui é dual, né? É porque ele é cíclico, né? Ele funciona como se fosse o nosso universo físico, material aqui, dual, um pêndulo. Então, a gente tem que imaginar que você já viram aquele pêndulo, né? Que fica com um movimento sequencial sempre igual, né? Então, o universo dual, ele tem a representação de um pêndulo. E aí uma brincadeira com vocês aqui. Veja só, se um lado do pêndulo é o Big Bang, aí ele vão surgindo as partículas, vai ocorrendo atração entre as partículas, vão surgindo as primeiras estrelas, elas explodem, geram secundárias, e aí surgem os sistemas solares, os planetas, a vida, e o universo vai tomando corpo, né? Você já tem todas as galáxias, tal, até chegar num estado de madureza desse universo, né? Em que ele já atingiu uma gigantesca complexidade, já se estruturou junto ao mundo espiritual permanente, né? Depois ele vai, em um certo momento, ele vai se definhar.
e a vida vai deixando de existir em cada planeta do mundo físico, né, do mundo dual, e em certo momento a vida do universo inteiro se distingue. E aí ele chegou no outro lado do movimento do tempo, do pêndulo, certo? Aí ele vai fazer o movimento de volta, é uma outra fase do universo. Conseguiram enxergar? Sim. Agora a pergunta é a seguinte: quanto tempo o pêndulo para? O tempo Veja, necessário para diga. podermos seguir. Ou seja, Não, é o universo, pensa assim, Sandro, o universo ele Nunca. começa no Big Bang. Nunca para. Aí ele vai chegar do outro lado e é como se fosse assim, acabou. Aí vai ter um outro Big Bang, né? Ele começa de novo, né? Estrutura tudo, outro universo. Então, os então, mas universos esse não lapso de só... tempo, É. mas esse Não, não lapso de para, tempo, porque está ele sempre não para, criando. ele tem umas frações de segundo em que ele está parado. Então, Não, mas uai. aí você está dando medida. Veja, quando o universo não existe e quando ele se extingue e vai começar outra fase tudo de novo, gente, não tem medida de tempo. Porque o tempo é justamente a relação entre as coisas. Entendeu, Não Sandro? para. Então, é como se a gente estivesse num instante de eternidade. Ai, que bonito, hein? Eu queria só fazer essa poesia. Quando o universo está entre uma fase e outra, o tempo não existe, não tem espaço, não tem Tempo partículas, nem não tem espaço. referencial nenhum. É uma imensidão sem nada. E não tem também medida de tempo, então não dá para você saber quanto tempo leva. Sabe quanto tempo leva? Uma eternidade É. para ressurgir o universo. E, ele, por exemplo, o nosso é como se ele estivesse no movimento do pêndulo, e entre o início e onde nós estamos são 14 bilhões de anos. É um tempo certo. E agora, se você olhar o número de 14 bilhões, no âmbito dos bilhões, não é tanto, né? São só 14. É. A vida, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra tem 4 bilhões. As espécies humanas têm milhões de anos só. A nossa espécie deve ter por volta de 200, 300 mil anos. Né? A grande migração ocorreu há 50 mil anos. A explosão criativa, quando o ser humano começou a demonstrar que tem o pensamento abstrato criativo, tem entre 80 e 100 mil anos. O registro das primeiras cidades tem 30 mil anos, 20 mil anos. A civilização tem 10 mil anos. A ciência moderna tem 200 anos. Agora, o que é 200 anos perto de 14 bilhões de anos? O que é perto de 4 bilhões? O que é perto de 200 milhões? Não nós estamos Nada. vivendo um segundo, né? E a revolução moral, que só tem 200 anos, já está abrindo caminho para a revolução moral. Por que a Isso fala revolução que somos moral tem que embriões. acontecer após a revolução científica? Porque a revolução moral ela é compreendida pela ciência, entendeu? A gente compreende a revolução moral pela ciência. Então, a ciência precisa vir antes para que a ciência da moral surja em seguida. Ou seja, nós estamos com os instrumentos preparados no mundo para a revolução moral ocorrer. Então, nós fazemos parte realmente dos trabalhadores da última hora, sabe? Nós estamos na iminência da revolução moral. Então, puxar as mangas, gente, e mãos à obra, porque não vai ter adulteração dessa fase, entendeu? Todas as outras foram esquecidas, abafadas e deturpadas. E agora não. Por que não, gente? Porque a gente não vai mais parar as lives, a gente não vai parar mais as comunicações, os encontros, os escritos, entendeu? E vamos jogar os escritos nas internet, né? Agora não tem mais. Quem que vai conseguir alterar o livro digital? Não tem como. Então, Não o está nosso mais contato circunscrito agora... também, né, Paulo? Oi? Não está mais circunscrito. Não está mais circunscrito. Esse instante que nós estamos vivendo aqui demonstra o quanto a gente pode fazer encontros
amplos, né, internacionais e frequentes. Então, nós estamos rompendo as barreiras todas da comunicação e esse é o instante no qual a moral precisa ganhar a dimensão que merece, para que a gente consiga transformar o mundo, né? E essa transformação, ela precisa ser, num primeiro momento, conceitual, entender, né, os fundamentos da moral, para que depois ela possa ser aplicada em massa. A finalidade da moral espírita é alcançar as massas, entendeu? Esclarecer todos aqueles que acreditam numa ideia de liberdade, né? E como é que a gente consegue, então, fundamentar essa liberdade? Essa é a proposta do Espiritismo. E ela tem uma função em todas as áreas, gente. Na geografia, na biologia, na medicina, na psicologia, na educação, em todas as áreas. Na família, na empresa, na universidade, no colégio, entendeu? Todas as áreas da sociedade, elas permitem um desenvolvimento, né? Por exemplo, nós precisamos reorganizar a nossa relação com a natureza, a nossa relação com os animais, né? Então, a reforma é da humanidade como um todo, né? Em todos os seus aspectos. E o Espiritismo, felizmente, oferece os recursos para essa compreensão. Então, continuando do que vimos antes, o que a gente chama de bem e mal no mundo não tem nada a ver com o que é o bom e o ruim do mundo, não tem nada a ver com o bem e o mal moral. Essas duas coisas carregam características completamente diferentes. Eu vou propor aqui a reflexão, a gente conversa, tá bom? Vamos lá? Aí a gente começa simples para depois complicar, tá? Quando tiver todo mundo entendendo, a gente fala, chegou a hora de complicar. Então, veja só. Primeira coisa que é fundamental, né? Você tem que ter clareza de que você não está no corpo. Esse é um princípio inicial importantíssimo, para que a gente possa compreender a diferença entre personalidade e individualidade. Tá certo? Todo mundo aí está com perispírito, não? Como é que vocês têm certeza? Está com ele aí, Sandro? Seu perispírito? Você está com ele, né? Eu estou. Tem certeza? Sim, claro que sim. Por fé racional, tenho certeza, né? Não, por fé racional e porque o perispírito é o necessário para nos fazermos, para nos materializarmos, neste caso aqui na Terra. Então, veja só, eu quero desmanchar e se materializarmos na Terra, tá? Então, veja, são dois universos diferentes. Esses dois universos não têm transição de um para o outro. Você não transita. A comunicação não passa naturalmente de um para o outro, né? Isso a gente pode até compreender pela física. O nosso universo material, gente, o limite dele é a velocidade da luz. E nada ultrapassa a velocidade da luz. E o universo espiritual, ele está em velocidades acima da luz, em outra condição da matéria não acessível à nossa. Então, são dois universos intransponíveis, né? Você não consegue agir por aqui lá e nem de lá aqui. Então, onde nós estamos? Aqui ou lá? Lembra do filme Matrix? Não, mas nos dois. Não está nada, Sandro. Você está enganado. Te enganaram. Enganaram. Te enganaram. Foi a Marisa. Todas as Como suas está enganado, sensações, Paulo? Sandro. Estamos nos dois, porque sempre estamos tendo contato quando nós estamos Então, veja só, dormindo. esse mundo físico é um mundo do qual a gente não participa. Nenhum ser vivo vive aqui. Todos os seres vivos estão no mundo espiritual. Esse mundo físico aqui é um mundo de representação. Você não consegue habitá-lo, né? O que você consegue é percebê-lo. Quem habita esse mundo aqui é o corpo. Então, veja, o cérebro produz todas as sensações para você ter a impressão que você está nele. Então, assim, a sensação tridimensional, como é que eu posso saber isso? Porque hoje você pega todo mundo que tem algum problema, algum tumor no cérebro, alguma área que foi atingida, e ele passa a viver segundo os valores que aquela área produz.
Então, existe uma pessoa, se eu não me engano, até ela é da Suíça, viu? Ela teve a área do cérebro que tira a capacidade de percepção tridimensional. Então, qual que é o problema, gente? Você saber onde está cada parte do seu corpo, está certo? Se você agora, sem olhar para o seu pé, você mexer o seu pé, você parece que o seu pé está naquele lugar que está lá embaixo, não é? Você consegue sentir que está ali, né? Essa sensação é produzida pelo cérebro, não é real. Então, tem uma área do cérebro que dá a sensação da tridimensionalidade, que faz que você sinta cada parte do corpo como estando em determinado local, entendeu? Essa moça que perdeu essa área do cérebro, foi atingida, e ela, então, não tem essa noção de tridimensionalidade, ela tem dificuldade para andar. Como também um outro rapaz que tem a mesma condição. Se ele não olhar para o pé, ele não sabe onde é que o pé está. Tenta imaginar o que é isso. Você não tem a noção de onde o seu pé está. Então, quando você pisa assim, você não sabe onde é. Para andar, você não tem que pôr um pé na frente do outro, por mais que seja comum. Então, a pessoa que perde essa referência tridimensional, ela não sabe onde está o braço, onde está o pé, ela tem que olhar para o corpo. Então, ela tem que olhar para onde ela está andando para poder fazer o movimento da forma adequada. É a mesma coisa a pessoa que não tem dor, né? Se você começa a ver, ela tem deformidades, né? Na mão, em várias partes do corpo, porque ela pode, por exemplo, queimar uma parte do corpo sem perceber. E aquilo vai agravar sem que ela perceba. Então, ela vai formando várias... Ela pode, por exemplo, sentar num lugar e alguma coisa está pressionando a perna dele e vai machucar sem perceber. Então, a percepção de que você está aqui no mundo, gente, é artificial. É criada pelo cérebro e você percebe tudo isso por meio da área consciente, que é o pré-frontal. Então, nessa área consciente, você vai receber as impressões da memória, das emoções, do ambiente, criando o que a gente vai chamar, então, de personalidade, que é a percepção do mundo por meio do cérebro. Tá certo? Só que, ao mesmo tempo, você tem a individualidade, que é a sua alma. Essa individualidade, ela percebe por meio do espírito, o mundo espiritual. E as percepções são intelecto-morais, tá certo? Então, a alma, ela recebe a impressão da dor, mas ela sente a dor por meio da personalidade. E eu tenho como provar. Esse que é bonito, hein? Eu tenho como provar. Vocês já viram falar do estado sonambúlico provocado pelo magnetismo? Então, quando a gente faz uma experiência de magnetismo, e para escrever o livro Mesmer, nós trabalhamos muitas pesquisas, muitos trabalhos, muitas experiências de cura, e também experiências de você colocar a pessoa no estado hipnótico sonambúlico, tá certo? Quando você coloca a pessoa no estado sonambúlico, que fenômeno está ocorrendo? Você está dissociando a individualidade da personalidade, tá certo? É como se fosse um sono mais profundo. Você sabe o que acontece com o corpo? Perde a alma, perde a sensibilidade da dor. Então, a alma no estado sonambúlico não sente dor. Por quê? Porque ela não está se comunicando por meio da personalidade, ela está se comunicando por meio da individualidade. Deu para vocês entenderem? A sensibilidade cutânea não é que a alma nunca teve sensação de dor. Ela percebe a dor porque ela começa no estado desperto, ela percebe o mundo por meio da consciência da personalidade. Isso aqui parece pouca coisa, gente, mas é uma revolução na psicologia. É só para olhar para a cara de espanto da Juliana, que é psicóloga. A cara de espanto dela. Então, gente, você perceber a diferença entre a individualidade e a personalidade, você vai perceber que nós percebemos o mundo por meio do sistema nervoso do cérebro, dando a impressão que estamos nesse mundo. Mas a gente nunca está, nunca esteve e nunca vai estar nesse mundo. A gente só percebe ele
exatamente na figura do que acontece em Matrix. Nós estamos no mundo espiritual percebendo o mundo por meio do corpo. A questão Paulo, é que então você tenho não uma... só percebe o mundo, mas você pode agir no mundo, entendeu? Essa é a importância da gente estar aqui, que nos transforma a nossa vida em missão. Diga, Sandra. Ô, Paulo, então tenho uma questão. Se a vida corpórea que nós temos é uma ficção, Não, não é uma ficção. não, É uma calma, é realidade, uma né? realidade perceptível É ilusória, é pelo... uma realidade Exato. ilusória. Então, por que nós não temos a consciência do que é a vida real? Porque você está pensando por meio do cérebro, Sandro. Então, no teu cérebro, vai ter o que você estudou e o que você lembra da realidade do mundo espiritual. E Kardec vai chamar isso do sentido espiritual. É relembrar as predisposições da vida no mundo espiritual, que tem leis próprias. Quando a gente vem para o mundo, e o Platão chamou isso de reminiscência. Lembrar as leis do ponto de vista do espírito livre. Tá certo? Tudo isso está na figura do mito da caverna de Platão. Que é aquele que vai para o mundo espiritual, não é ir para o mundo espiritual simplesmente, entendeu? Porque eu vou explicar isso, gente. Não tem um espírito que morre e acha que está vivo? Sim. Então, ele está vivendo no mundo espiritual nas circunstâncias do mundo físico. Então, ele não fez aquele despertar de quem sai da caverna, entendeu? Ele continua na ilusão de estar no mundo físico. Transpor de você imaginar que está no mundo físico quando está no mundo espiritual e superar isso é o processo da conscientização, que vai deixar você no domínio das leis do mundo espiritual, que é o mundo real. E aí, quando a gente tornar isso consciente aqui no corpo físico, e o grande avanço é o espiritismo, né, que traz esse entendimento das leis do mundo espiritual com clareza absoluta, é a grande revolução moral. Porque qual é a finalidade da revolução moral? Estabelecer a sociedade humana e a relação com o mundo e com os outros seres de tal forma que nós sejamos conduzidos no comportamento pelas leis do mundo espiritual. Quais são as leis do mundo espiritual? É o movimento da alma. É o movimento tríplice da alma. Servir, aprender e intuir. Ou seja, a gente tem que criar a organização humana de tal modo que os nossos hábitos, convívios, as relações de trabalho, as relações na escola, em todas as profissões, na família, sejam regidas por essa lei do espírito. Paulo. Eu sou Paulo. Paulo, eu sempre penso muito sobre essas duas palavras, vida e existência. E no que você falou aí agora, respondendo o Sandro, vida não seria só realmente da personalidade e existência da individualidade? Não, tem 3 vidas. Porque A vida... Como você falou, né? O espírito, ele acha que ele está vivo. Tá. Vivo de vida. Não, Se a vida fosse aqui essa vida ilusória... Espera aí que eu tenho resposta, Rosângela. Espiritual seria existencial, existência. Espera aí que eu vou acrescentar coisa nesse teu raciocínio. Só um instantinho, vamos organizar aqui um pouco as coisas, que a gente está aqui na Suíça, aí gosta das coisas bem direitinho. A senhora Nelly levantou a mãozinha primeiro, aí depois vamos voltar, tá certo, tá, Rosângela? Sorry, hein? Diga, Nelly. Paulo, podríamos decir entonces, de acuerdo a lo que tú explicaste recién, del espíritu, las expresiones del espíritu, que el hombre es una unidad espiritual que se expresa a través del físico, del organismo? Só que aí a gente tem um processo para chegar nessa definição. É isso. Mas quando a gente vai falar de ser espiritual, a gente não esse ser é um ser evolutivo do simples ao complexo. Então a gente não pode definir uma determinada fase como sendo ele. Na verdade, é ele no processo. Então eu vou explicar aqui. Já eu dou explicação para as duas questões, tanto da Nelly quanto da Rosângela. Então, quando a gente fala em vida, então pega essa, Rosângela. Vida tem 3: vida animal, vida humana e vida espiritual, entendeu?
Então, a vida animal é a vida do corpo. O corpo precisa de alimento, né? Ele precisa de ar, ele precisa de descanso, ele precisa de abrigo, ele precisa de uma série, inclusive precisa de uma vida social do ponto de vista animal, né? Que é viver em grupo e assim por diante. A vida espiritual é a vida do espírito livre, que é esse que a Nelly está falando. Só que você precisa conquistar essa condição, né? Então, a transição, Nelly, é a vida humana. A transição entre a vida animal e a vida espiritual. O que significa? Nós ainda precisamos, quando a gente encarna, a gente vive a vida do corpo. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente busca compreender a vida espiritual. E aí a vida humana é aplicar a vivência do espírito na humanidade. Então, a finalidade da vida humana é transformar a nossa humanidade em humanidade de um planeta feliz, que é quando a gente consegue plenamente aplicar no mundo as leis do mundo espiritual. Então, a vida animal estaria regida por el instinto, a vida humana instintos, emoções, dor, prazer, sensações, tudo isso é a memória do cérebro, tudo isso. E outra, o nosso cérebro, então, Nelly, ele é organizado para viver a física do mundo. Então, ele dá medo, por exemplo, quando você vai pular de um lugar alto. Porque se você estiver no mundo espiritual, você não tem essa questão. Mas quando você volta para o mundo, você não pensa como espírito, você pensa por meio do cérebro, que previne o seu comportamento para que você preserve o corpo. Olha que lindo. Então, a vida humana estaria regida por la mente. A vida humana, ela é a transição entre a vida animal e a vida espiritual. Então, quando você está no corpo, você vai ter uma influência dupla. Você vai entender, Nelly? Eu tenho já... Tudo que você está com dúvida na tua cabeça aí, eu leio o pensamento, eu já estou sabendo, mas agora você precisa ir esclarecendo. Então, veja só, não vai ser difícil. Vamos pegar um chimpanzé. Ele tem uma genética próxima da nossa, não é? Ontem eu vi um vídeo de um gorila treinado no zoológico. Alguém que estava de fora jogou uma fruta para ele. Ele pegou, mordeu a fruta, jogou os dejetos e ficou com uma cara assim, pensativo. Olhou para o visitante e falou por gesto de sinais surdo-mudos: eu não posso aceitar alimento dos visitantes. É mais educado que o visitante. É incrível, né? Porque, veja, ele tem uma inteligência. E ele tem uma inteligência que vai se aproximando da capacidade da personalidade humana, entendeu? Mas não da alma humana. Então, o gorila, o chimpanzé, gente, o cérebro, ele está dando condições, né, fragmentárias, né, de você usar a inteligência, que ainda está em... aquela alma, ela está em crisálida, do ponto de vista de individualidade. No mundo espiritual, a crisálida é a transição entre como é que fala? A lagarta e a borboleta, né? Ela fica na crisálida. A alma do animal, ela vive no estado de crisálida na espiritualidade. Um botão aí, Rosângela, de mãozinha aí, você consegue apertar. Eu não acho aqui no meu notebook. O Satir já me ensinou, mas eu esqueci. Tem um reactions. Tá vendo? Vê se acha aí. Uma carinha com um maisinho na testa. Na barra de funções. É a segunda da direita para a esquerda. Aí, quando você clicar, tem lá uma mão balançando. É a primeira da esquerda. Raise your hand é levantar a mão. É um nome, ó. Raise your hand. Não. Clica. Olha lá. Não, você deu bater palma. É o de baixo, tá vendo? Ó? Raise your hand. Levante a mão. Aperta o raise your hand. Pronto. Agora é a hora da Rosângela levantar a mão. Fala. Ih, acho que eu esqueci o que eu ia falar. Daqui a pouco eu lembro. Tá bom. Então abaixa essa mão aí. Acho que sim. O gorila, o macaco, eu vou insistir mais um pouco, Paulo. Ele estaria iniciando a noção da vida.
Não, nada disso, Rosângela. Ele Você tem tem que uma pegar o vida. que eu... Não, Ele- não. Pá, chega. Delicado! Você tem que partir do conceito que eu estou lhe oferecendo. Raciocina a partir dele. Você fez uma busca e você chegou numa informação. Você tem que partir da informação que eu te dei para dar continuidade, entendeu? Então tem vida animal, vida humana, vida espiritual. Pegou? Então esse chimpanzé ele tem vida animal, só que ele está chegando já na capacidade inteligente da vida animal. Ele é um princípio inteligente. Ou seja, ele já está na transição, mas não chegou no espírito humano. Então, você não pode atribuir a ele a capacidade de compreensão, como é que fala? Criativa. Ele que não tem seria entendimento... seria não é na que, existência, né? Se ele tiver uma ele ainda compreensão. não tem capacidade de abstração. Uhum. Entendeu? Ele só consegue lidar com aquilo que chega pelos sentidos, que ele observa, que o cérebro permite ele organizar. Mas ele não tem ainda essa capacidade criativa. Ele tem curiosidade, mas a capacidade criativa quem vai ter é o ser humano. Por quê? Ele precisa viver no mundo espiritual, que é o mundo contínuo da razão. Os animais vivem num mundo fragmentado, tá? O espírito humano vai começar a viver o mundo espiritual e daqui a pouco ele está interagindo nas escolas espirituais. Nunca esqueça que o mundo espiritual ele é plenamente organizado, ele é permanentemente organizado. Até os espíritos puros, entendeu? Quando você chega lá, ele tem uma estrutura organizada. Agora, a humanidade do nosso planeta, gente, está aos poucos participando da humanidade universal, entendeu? Então, nós estamos ainda organizando até mesmo o mundo espiritual. Diga, Sônia. Aperta de novo lá para baixar a mão, Rosângela. O Paulo, eu queria voltar um bocadinho. Eu queria relacionar a reminiscência de Platão com trazer essa ideia novamente, quando você comentou. Quando Platão falava em reminiscência da alma, é lembrança de vida no mundo espiritual. Não, É isso? não, é lembrança das ideias. Então, veja, no mundo espiritual, você vai exercer uma compreensão das ideias, do modelo divino, tá? Dos princípios das coisas. Isso você vai trabalhar lá no mundo espiritual e compreender a lei do mundo espiritual, que é a organização em fases pelas individualidades coletivas, que são progressivas, que se auxiliam mutuamente, entendeu? E todo ser, ele serve ao mais simples, aprende com os iguais e, simultaneamente, recebe a intuição dos que estão acima. Esse processo é evolutivo até chegar ao puro. E quando você está no mundo espiritual, então, você está no mundo de continuidade, enquanto você está no mundo físico, é um mundo fragmentado. E tem agora a próxima definição que eu vou falar que explica isso. Então, Sônia, para você saber a existência do mundo contínuo, imortal, onde você liga seu pensamento a outros, tudo isso, você tem que estar vivendo no mundo espiritual. Certo. Ou você vai ter uma intuição, ou você vai ter uma inspiração, ou você vai ter um desdobramento, uma dupla vista. São os meios de você perceber a realidade do mundo espiritual. Mas a vivência, Sônia, se você está nas primeiras vidas, né, ou você não se interessa por aprender no mundo espiritual, você fica lá no mundo espiritual achando que está no mundo físico. Você anda, você quer comer, você quer dormir, entendeu? Só que isso pode causar um sofrimento, que é o fato de você não ter estímulos externos. Então, se você ficar preso, por exemplo, na busca das sensações, ela vira um inferno, porque a sensação não tem começo, meio e fim, entendeu? Então, eu perguntei isso porque a gente já conversou sobre o fato de Platão, ele não entendia a vida de contínua evolução da alma, né? Isso ele não tinha. Contínua, mas não. ele Então, via a evolução do espírito em compreender as ideias. Então, ele já tinha um prenúncio. Então, Então, é a reminiscência do aprendizado que se tem no mundo espiritual
E ele vai e tem um mito, talvez você não conheça. Conhece o mito das bigas dos cavalos alados? Só de ouvir falar. Então, você anota que você tem que parar de ouvir falar, tem que ler. Tá. O mito das bigas, dos cavalos alados de Platão. É como ele vai definir o espírito aprendendo no caminho do bem, entendeu? Ah, tá. Então, vamos lá. Muito bom. Ok. Então, veja, Obrigada, gente. Paulo. De nada. No mundo físico, a alma do animal, então, na vida animal, ela vai se desenvolver, gente. Ela não é uma crisálida com relação à individualidade, ou seja, ela tem controle do pensamento e ela tem escolha dos atos do ponto de vista do espírito? Não. Percebem que não, gente? Ela não desenvolveu a razão, a vontade, a imaginação próprias da individualidade, tá certo? Ao animal. Estão acompanhando, gente? Então, o animal, por esforço, ele não tem ainda o esforço próprio. Então, ele se preocuparia com o corpo sem estímulos? Não. Ele ficaria parado sem fazer nada, tá certo? Então, para que um ser inconsciente haja segundo as necessidades da natureza, ele tem... Será que eu falo? Veja só para não complicar. Daqui a pouco eu falo. Veja só. O animal, ele tem na natureza dele o impulso evolutivo. Na natureza. Mas ele não exerce voluntariamente isso. Tá certo? Eu vou falar para vocês anotarem aí, então, um pouquinho recente e complexo, né? Mas acho que vale a pena. O animal, ele vai ter a alma, todas as almas têm dois impulsos naturais, né? O impulso dado por Deus, que nos atrai para a perfeição, né? E o impulso que nos é dado pela relação com os outros seres. Entendeu? Então, eu poderia chamar isso, na natureza, né, do impulso divino e da natureza gregária. Tá certo? Todos os seres têm essas duas forças na alma, independente de ser consciente ou não delas, tá bom? Então, o animal, quando ele está ligado a um corpo na natureza, a tendência dele é gregária. E ele vive impulsionado pela atração divina. Parece poético, mas eu vou falar mais pura realidade, tá? É por isso que a planta busca luz. É por isso que as células se agrupam para formar os animais pluricelulares. Porque qualquer ser tem a tendência à evolução, à complexidade pela natureza gregária, pela atração divina e pela natureza gregária. Bonito isso, não é, gente? Isso é que vai fazer com que você tenha a organização, por exemplo, dos vegetais, primeiro em células vegetais no oceano, depois as algas, depois as plantas e assim por diante. Tá? Em virtude da natureza gregária, a árvore produz frutos que não são para ela. Entendeu? O fruto não tem uma utilidade para a planta. Ela é alimento do animal. Isso ocorre em virtude da natureza gregária, né? A formiga, ela trabalha de forma gregária com o pulgão. Sabiam disso? Vocês sabiam que a saúva não come folha? Quem achava que a formiga comia folha? Não achava? A saúva? Ela só carrega. Não, ela carrega a folha para dentro do ninho. No ninho, ela tem uma espécie de um viveiro de pulgões. Uhum. Quem come a folha é o pulgão, e ele solta um líquido adocicado que a formiga come. Olha que chique. Então, ela cria pulgões dentro do formigueiro, a saúva. E o líquido que o pulgão solta é o alimento dela. Então, veja, tudo isso ocorre em função da natureza gregária.
dos seres, né? Mas administrados pela natureza. Quem administra a natureza são as ideias implementadas pelos espíritos superiores, que vão formar as condições de cada espécie. Então, o espírito superior, gente, não precisa impulsionar o animal. O animal se impulsiona pela sua natureza, do ponto de vista de formação gregária e evolutiva. Não é chique isso? Diga, Marisa. Então, para anotar exatamente o conceito, o animal, quando está ligado na natureza, tem uma natureza gregária e a atração divina. Os seres espirituais, do átomo até o animal superior, né? Não, o ser espiritual possuem na sua natureza, enquanto espírito, enquanto ser espiritual, eles possuem duas forças, o impulso divino e a natureza gregária. Tá certo? Como é que Jesus falou para você? Jesus falou assim: transforme o impulso divino e a natureza gregária num esforço consciente e pessoal que vai trazer a você evolução e felicidade. Jesus falou isso? Não. Falou sim. Falou com outras palavras. Não, com outras palavras. Mas ele falou a mesma coisa. Ele falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, transforme o impulso divino e a natureza gregária num esforço pessoal, voluntário. Deixar que brilhe a vossa luz também, Paulo? Deixar que brilhe a vossa luz é você ganhar. O processo evolutivo no mundo espiritual é como se você estivesse ganhando luz, progressivamente em cada fase, no auxílio com os outros. E o que é essa luz? É refletir a luz divina. Então, você vai refletindo com mais pureza a luz divina, né? E isso você faz nas individualidades coletivas no mundo espiritual. Bom, agora vamos falar uma coisa mais básica dessa estrutura, né? Veja, o animal, por mais que ele tenha o impulso divino e a natureza gregária, ele age por si próprio? Não. Então, ele precisa ser provocado no movimento, não tem que ser? Tá. Então, a fisiologia, olha que chique essa, hein, gente? A fisiologia, vocês estão sabendo antes que os biólogos, tá? E os psicólogos. A fisiologia, ela tem estímulos contrários. Ela provoca a ação e provoca o cessar da ação. Justamente porque o animal é inconsciente, por mais que ele tenha a natureza gregária e o impulso divino. Tá certo? O animal tem o impulso de evoluir, mas ele não faz isso de forma ordenada por si próprio. Então, ele recebe um impulso. Primeiro impulso, dor, prazer. O prazer, ele provoca determinado movimento e a dor, a cessação do movimento. Tá, agora vem as emoções. Acción y reacción. É ação e reação. Nelly, olha que chique. Ação e reação sempre pressupõem. Agora me diz uma coisa. Aviso de pegadinha, tá? Ixi. O impulso das emoções é interno ou externo à alma do animal? Aviso de pegadinha, fica uma luzinha acesa aqui, ó. Pegar, o que vocês acham, gente? Eu acho que é externo. Externo. Isso aqui significa o aviso de pegadinha, ó, tem um conezinho ali. Interno. Quem falou? Eu avisei que tinha pegadinha e errou. E como é que eu faço para sair esse desenho daí? Não tem como? Sim. Como eu faço? Espera sair sozinho? Se ele va sai sozinho. solo. Você vai solo. Olha lá. Então, olha só. Aviso de pegadinha. Tudo que acontece no corpo é externo à alma, gente. Então, os instintos, sensações, emoções são externos. Mas onde que vai agir isso? Vai agir na consciência da personalidade. Então, o animal, ele vive imaginando-se o corpo. Essa ilusão que a gente consegue contar para nós mesmos, que é a ilusão, entendeu, Sandro? Eu consigo
conscientizar, compreender. Ah, estou vivendo uma ilusão porque minha verdadeira vida é o espírito. O animal não consegue sair dessa ilusão, entendeu? Então, para ele é o corpo, ele vive em função do corpo. Tá certo? Percebe que para o animal não tem morte? Não tem morte. Para o animal não tem carência, porque ele não vive segundo o instinto? Então, a figura do animal, gente, é o Adão e Eva no paraíso. É a fase que o ser humano ainda não alcançou a condição de conscientização no mundo espiritual, entendeu? Ele ainda está vivendo segundo o animal. É o Adão e Eva no paraíso. Ou seja, para ele não tem morte, para ele não tem sexualidade, para ele não tem que suar para trabalhar, porque o instinto provê tudo, entendeu? O animal vê a morte? Não, porque ele está sob adrenalina na hora da morte, né? Não sente nem dor, perde a consciência e quando ele desperta, ele está num outro corpo já. Então, para ele, a vida é contínua. Ele não vê a morte, para ele não tem interrupção. Interessante, não é? Muy difícil. Oi? Muy difícil. É porque faz tempo que você não é animal, né, Nelly? Você já está sendo ser humano há muito tempo. Então, só que assim, perceba, o animal ele está em forma de crisálida na espiritualidade. Então, ele não tem percepção nenhuma sem ser por meio do corpo. Então, se o corpo dele interrompe a percepção, ele só vai perceber de novo, nem tanto quando for bebezinho lá, né? Conforme ele vai adquirindo domínio sobre o corpo seguinte. Aí é que ele começou a ter os lampejos de consciência e proporcionada pelo cérebro. Tá certo? Mas ele vai evoluindo na forma, porque é da natureza dele a condição é evolutiva. Ô, Paulo. Peraí, Sandro. Ok. A NEC Biel, Casa do Caminho, está com a mão levantada. Eu também. Cadê? Eu não estou vendo a sua mão. Ah! Agora eu vi. É o Estava no Sandro, cantinho, primeiro, misturou depois com... sou eu. Merci. É que misturou com a mandala. Lá no fundo do seu quarto. Ah, é mesmo, tá ali mesmo. Misturou com a mandala. Ô, Paulo, eu queria fazer aqui um raciocínio, se calhar um bocado mais à frente e saindo da parte animal, porque a parte animal tu acabaste de explicar bem, apesar de não ser facilmente entendível. Mas eu pergunto, ou seja, nós passamos essa parte animal, nós agora temos na vida humana, ou seja, na ilusão da vida, não, estamos na vida humana e só poderemos compreender a vida espiritual quando passarmos a ser autónomos, ou seja, espírito livre, e agirmos segundo as leis morais. Você se torna espírito livre quando você, reconhecendo as leis do mundo espiritual, passa a agir segundo elas. E nós vamos ver assim, não é complexo. O que é viver segundo as leis morais, né? Você pensa assim, Sandro, você está no mundo espiritual, você não está fazendo parte de uma individualidade coletiva? Uhum. Sim. A evolução do espírito não são fases? Então, você não está com os iguais e familiares nesta fase? A fase mais simples não são aqueles que você vai ajudar a alcançar que você está? E como é que você ajuda? Servindo e oferecendo a inspiração, não é isso? Uhum. Para que autonomia. Ele tem que agir por si só, mas você vai inspirar para ajudar ele a enxergar o caminho, tá certo? Aí você não vai receber a inspiração dos que estão acima? Exato. Então, no mesmo ato, você serve, intui e aprende com os iguais. Porque você vai estabelecer o diálogo racional com os iguais, para entender. Então, o processo evolutivo de todo ser espiritual, olha lá, conceito novo. Você aperfeiçoa e muda. Aperfeiçoa e muda. Se especializa e muda. Entendeu? Então, você vai se especializar na fase que você está até que você tenha o entendimento suficiente para ir para a fase seguinte. Paulo. Aí você tem uma mudança para a fase seguinte. Essa é a maneira de viver no mundo espiritual. Agora, pensa assim, Sandro. O que você precisa, qual excelência você precisa alcançar para melhor servir, aprender e intuir?
eu preciso abrir espaço na minha mente para saber que eu sei o que está no meu nível, mas que eu tenho um nível de complexidade acima da minha, que é o que eu poderia dizer que seria humildade. Eu tenho que servir, intuir e auxiliar o outro pela inspiração, que está na fase abaixo, de tal forma que ele compreenda pelos recursos que ele tem. Então, eu vou me fazer semelhante para ser útil para ele. Eu vou discutir com os iguais com o livro aberto, Sandro. Ou seja, quando estamos numa posição acima, temos que baixar para que não sejamos reconhecidos Não, pelo próximo. Mais ou menos. É esse mais ou menos paralelismo. o seguinte: adapte a sua linguagem para que você seja compreensido, se torne compreensível pelo que está na fase que você já passou. Que foi aquele exemplo que tu tinhas dado dos Isso. espíritos elevados. O superior faz isso. Mas ele faz Uhum. isso porque você só consegue... Se você vai explicar para uma criança, seja criança, entendeu? Exato. Conversa no nível, no tipo de pensamento, entendeu? Agora, me diz uma coisa. Você acharia adequado você discutir com uma criança sobre qualquer assunto que seja? Qual que é a tua formação, Sandro? Serviços penitenciários. Tá, então você vai discutir serviços penitenciários com uma criança de 8 anos. Que glória Dá. é essa? Que glória é essa? Não. Nenhuma. Não, dá para ele fazer compreender dentro da linguagem Não, dele. mas comparar o teu Sim. conhecimento com o Não dele, dá. não faz, mas não tem nem Com sentido, certeza. né? Com certeza. A gente vai considerar um bobo, né, gente? Que fica disputando com uma criança para mostrar que sabe mais. Agora, aquela criança também não vai ter uma determinada formação na área dela? Com certeza. Agora, quem sabe mais? Você, na sua área, o filósofo, o médico, são áreas diferentes? Cada um sabe da sua Da área. especialidade, né, tem semelhanças, né? A lógica é a mesma, mas são áreas de conhecimento diferentes. Então, veja, quando você vai para o mundo espiritual, faz sentido comparar quem está em cada fase? Não tem o menor sentido. Porque aquele que está numa fase mais acima, ele teve mais vidas. Então, mas isso podemos dizer que, neste caso, e com a comparação que falaste das várias profissões, eu ainda não posso falar, porque ainda não passei por elas, mas irei passar, porque nós vamos ser completos. Então, Sandro, pega tudo isso que a gente está conversando. Olha, nós conversamos minutos sobre a vida espiritual, não conversamos? Uhum. Agora, você percebe que toda predisposição moral deriva disso? Por exemplo, como é que você aprende melhor junto aos espíritos? Não é você ouvindo o que o outro tem para falar, olhando para a experiência que o outro viveu para aprender com ela? Então, as experiências que a gente vive, elas são discutidas no grupo familiar. Olha, eu passei por tal experiência, a dificuldade foi essa. Sabe? O que o outro conta de experiência, você aprende com aquilo. Ou seja, com a partilha crescemos juntos. Exatamente. Agora, você não aprende quando está ensinando? Com certeza. Então, e quando você estiver ensinando e aprendendo, você recebe a intuição do que está acima. Então, o que é isso? Quando que ele vai ajudar? Ele vai ajudar quando ele percebe a tua intenção. A sua intenção é plena de ser útil. Então, ele te ajuda. Senão, ele não vai perder tempo, porque você não vai entender nada se você não tiver. Então, se você pegar essa condição de vida no mundo espiritual e fizer uma transposição para a nossa vida aqui no mundo, você não sabe o que tem que fazer para mudar essa cidade? O que tem que mudar no nosso comportamento? Por exemplo, qualquer tipo de comparação faz sentido? Nenhum. Não. Porque só é possível comparar, gente, as coisas do mundo. Vou dar um exemplo, né? Aqui no mundo espiritual, gente, você tem uma continuidade evolutiva que cada fase vai lidar com valores semelhantes da fase que está acima. Só que quando você vai para a fase acima, você tem maior especialização, maior amplitude, entendeu? Os espíritos, gente, desde o mais simples, eles vão lidar com as leis, do ponto de vista da fase de compreensão. Mas as leis são as mesmas. Então, cada fase acima, você se aprofunda, mas as leis são as mesmas. Você vai compreender os detalhes, a profundidade, a amplitude, entendeu? Paulo, pegando então esse gancho com o Sandro sobre a utilidade e retornando um pouco
para os animais, são crisálidas, como você se referiu. Então, como ficam os animais sendo úteis no mundo espiritual? Para mim é meio complicado aí. Não tem utilidade. Então, mas como aparece eles em outros planetas? Ou como é isso? Como é usado? Os animais vivem sempre no mundo dual. A transição do animal para o homem vai ser quando, em determinado planeta, ele viver a vida com que a gente conhece aqui, que seria, por exemplo, a vida do Homo sapiens, a nossa espécie. A nossa espécie não tem um período transitório do animal para o homem? Essa transição é a transição do animal para o homem também com relação ao espírito. Então, o espírito que nasceu na espécie humana aqui no nosso planeta, Zélia, ele veio de um planeta superior, onde ele era animal de um planeta feliz. Posso contar uma curiosidade? Que é um palpite sem fundamento nenhum? Posso contar, gente? Claro, Então, veja, deve. Paulo agora vai falar coisa que ele não estudou no espiritismo, não é espiritismo, é opinião pessoal, tá? Eu tenho essa mania, viu, Zélia, de explicar sempre. Assim, ó, quando eu vou falar o que é palpite e opinião minha, eu explico bem o que é. Isso. Todo o resto eu falo com referência na obra, nos ensinos dos espíritos, tá? Então, palpite. Quando você pega na obra de Kardec, ele vai descrever os animais do mundo superior, ele diz assim, olha, os animais aqui em Júpiter, eles têm recreação, eles trabalham, e eles têm a feição do animal, mas um corpo mais próximo da feição humana. Apesar de ter a cabeça dele, é como se fosse assim. Você reconhece que é o lobo, que ele é o... Entendeu? Mas ele já tem uma formação humana. É como se o corpo tivesse evoluído para ele poder atuar próximo do que o ser humano faz, tá? Aí eu fiquei pensando, nossa, gente, isso é o processo, é uma preparação para reencarnar como ser humano. E ele reencarnaria no Homo sapiens, porque aí ele vai tendo a conscientização do mundo espiritual e aí não é salto nenhum, né? Agora só, olha só. Mas seria em outro planeta. Então no nosso, ele era de um planeta feliz e encarnou aqui. Tá, agora lá ele não teria essa lembrança, vamos dizer assim, dos animais com o corpo humano? Sabe qual que é a mais antiga expressão de arte em estatueta do nosso planeta? Os egípcios? Não, é muito anterior. É lá na Alemanha, uma pequena estatuetinha de como se fosse um ser humano com uma cabeça de leão. Aí ninguém me tira da cabeça, gente, que aquilo ali é lembrança do mundo feliz. Não dá uma ideia de continuidade, né? Você faz a representação do animal do mundo feliz, entendeu? Como se fosse uma reminiscência. Mas isso é bobagem, tá? Não li em lugar nenhum, eu peraí, só um inventei. pouquinho, mas então, peraí, vamos entender aqui a coisa que eu necessito de muito tempo para compreender as coisas. Quer dizer, o que você está falando sobre o animal de reencarnar como Homo sapiens não vai ser mais possível na Terra. Terá que ir para um... Não vai poder. Por isso que quando o Kardec pergunta, os espíritos primitivos reencarnam no planeta Terra, eles dizem não, porque já reencarnaram, entendeu? Agora aqui não é mais lugar para eles. Os espíritos, gente, respondem no Livro dos Espíritos com uma precisão assim absurda, porque eles respondem até o que Kardec não conseguia entender com precisão. Mas eles seriam superiores aos animais que nós temos aqui? Claro, porque o animal que nós temos aqui vai ter que viver até a condição de mundo feliz. Até a extinção da vida na Terra enquanto planeta feliz. Para depois, eles vão para onde? Aí eles vão para espécies, se já tiverem na condição adequada, humanas de outros planetas que estão vivenciando a transição do primitivo para o surgimento da humanidade. Entendi. E não é pouco tempo, viu? É muito, porque a formação dos hominídeos no planeta leva milhões de anos. Se eu não me engano, são 200, uma quantidade enorme, assim, desde do ancestral comum nosso aos primatas até chegar na nossa espécie. Tudo isso vai ser vivenciado por esses seres, né, que já vivenciaram todo o ciclo da evolução e vieram de outros planetas. Então, eles vão formar os povos originários da Terra, Zélia. E isso é o início do processo de civilização. E as primeiras civilizações, elas eram... Hoje, lembra que eu falei para vocês pegarem aí para assistir o Lady Sapiens?
Uhum. O Lady Sapiens, hoje já se descobriu que o Homo sapiens vivia com igualdade de condições da mulher e do homem, do idoso, entendeu? De todos. E as primeiras cidades, elas tinham estruturas igualitárias. Mas isso não é por conhecimento, gente. É instintivo, faz parte da natureza gregária e do impulso divino. Então, não adianta você viver no mundo físico instintivamente, de uma forma adequada. Você tem que compreender as leis que regem isso. Aí é que vem. E o mundo físico, gente, é um mundo de contrários, de ciclos. Então, veja só. Dor, prazer. Você provoca o movimento e provoca a sensação do movimento. Raiva, medo. Na raiva, você provoca o atacar, no medo, o fugir. São atos contrários da mesma atitude da proteção, entendeu? Alguém vai mexer no filhote, o que a mãe faz? Ataca. Entendeu? Ela defende e ataca. Então, veja, nojo e prazer. Entendeu? A sensação de fome e sensação de saciedade. Então, aqui no mundo, as sensações são de contrários. Além disso, você vai sentir prazer numa fruta e determinados animais vão ter prazer no que está podre. Porque ele gosta mais de podre? Não, porque é a função daquela espécie na natureza. Tá certo? O que eles não conseguirem consumir, aí são os micro-organismos que consomem, entendeu? Então, a estrutura de natureza é tal que cada animal recebe uma missão, e essa missão ela é organizada pelo corpo, e o corpo define as diferenças entre bom e ruim, gente, não bem e mal. Não tem bem e mal na condição da natureza, a não ser no impulso divino e na natureza gregária. Então, qual é o símbolo da humanidade futura que você encontra no animal? O instinto materno. Então, aí a gente consegue entender. Tá aqui, ó. Considerando todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, isso aqui está na capítulo 3, o bem e o mal, no item 15, final do item 15, né? Na versão da FEAL, está na página 105. Compreende-se a sabedoria previdente e a uniformidade que presidem a todos os movimentos instintivos, para o bem de cada um. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto menor a quantidade de recursos que o indivíduo possui, em si mesmo e em sua inteligência. A natureza previdente. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e nos seres inferiores ao homem. De acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro, percebe? Porque ele é elaborado pelos espíritos superiores para que você caminhe para as necessidades da sobrevivência do corpo, a sobrevivência do grupo, a sobrevivência da espécie e a harmonia da Vocês que são as anotadeiras aí, eu vou repetir. Então, veja. Rosângela, você queria fazer uma pergunta, eu observei. E agora? Antes deixa a Sandra ficar. Agora, por favor, faça a tua pergunta, minha linda, desculpa. É que no raciocínio que o Paulo estava fazendo, né? Que eu li a Gênesis há 28 anos atrás e eu não entendi nada. Mas o que me encantou foi essa parte dessa ideia de que da evolução ali dos primatas para o ser humano, né? Essa foi a parte os primatas, nós fazemos parte do grupo dos primatas, mas nós somos os hominíneos, né? Enquanto outros primatas evoluíram para chimpanzé, isso, aquilo. Então, nós temos um ancestral comum, entendeu? Sim. Nós não derivamos do chimpanzé, né? Eu fico pensando, né? A humanidade ela vai chegar, através do raciocínio, chegar a essa conclusão que se justifica só se for anterior, sabe, desse espírito despertar no ser humano, só se justifica se for anterior à vida aqui.
É, porque E é eu um acho salto que muito isso grande, explica né? a existência espiritual, né? De É, existir antes da vida terrena. em verdade, você não consegue, do que observa, chegar nisso. Então, as informações sobre o mundo espiritual têm um caminho próprio, gente, que é da inspiração. É por isso que essas informações que nós estamos lidando agora vieram da comunicação com os espíritos. É Então, porque saber fica uma como é o mundo lacuna. espiritual tem que chegar ou pelo sentido espiritual, que a gente preserva, de lembrança, reminiscência, ou da comunicação direta do espírito. O Sandro tem uma questão. Sim, Paulo. Eu bocado, como estavas a falar, eu fiquei com uma curiosidade, pode até não ter nada a ver, mas em relação à evolução dos animais para depois seguirem para para o Homo sapiens. Hum, o que foi pintado, ou o que foi pintado pelos egípcios, seriam recordações deles de outro planeta? Não, não vamos misturar palpite com estudo, Sandro. Aquilo era um palpite que você pode até jogar no lixo, porque Não. a É gente só para seguir o teu raciocínio. Eu percebi. não sei, eu não elaborei isso. Eu só Ok. tive só achei curioso, né? Uhum. Mas não dá para a gente desenvolver, né? Ok. Porque vai cair em falhas, né? Uhum. Mas até mesmo para você ter reminiscência de um período que você não era consciente, eu não sei se é possível. A encarnação que você está lá no mundo feliz, você não vai lembrar, porque você não tinha consciência enquanto espírito. Então, foi uma brincadeira, Sandro. Deixa Ok, para lá. ok. Nunca a gente pega palpite, opinião e desenvolve teoria em cima dela, tá? É até importante a gente para ver aqui, né? A gente pode ter palpite sobre qualquer coisa, mas só usa na elaboração da teoria os conceitos fundamentados, tá Ok. certo? Então, Uhum. agora, olha só que coisa interessante aqui, A Sandro. Nelly. Eu só vou terminar aqui esse Ok, raciocínio, aí eu continuo. Então, obrigada. veja, de acordo com essa teoria, compreende-se por que o instinto é sempre um guia seguro. Lembra que eu tinha afirmado? Né? Então, é um guia que predispõe os seres todos, na vida animal, gente, a viver de forma organizada, no seguinte sentido: sobrevivência do corpo, sobrevivência do grupo, sobrevivência da espécie e harmonia da natureza. Todos os seres contribuem para tudo isso, só que de forma inconsciente. Aí, olha só o que Kardec escreveu aqui. O instinto maternal, o mais nobre de todos os instintos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão de suas consequências, não poderia ser entregue às eventualidades, caprichos volúveis da inteligência do livre-arbítrio. Pelo organismo da mãe, o próprio Deus vela as criaturas que nascem. Então, o que significa isso? O instinto maternal é a representação. Né? Veja, gente, o instinto maternal ele tem característica de forças contrárias? Não. Não. Veja, para alimentar, é um impulso do querer se alimentar e depois vem a saciedade, não é o contrário? Aí ele não quer nem ver a comida, percebe? Agora, o instinto maternal, ele tem característica de contrários ou de continuidade? Continuidade. Então, olha que coisa fantástica, gente. O instinto maternal é contínuo presente na mãe e representa o impulso divino e a natureza gregária. Isso é maravilhoso, gente. Vocês deviam estar pulando nas cadeiras aí, dando voltas na sala. O Mário devia derrubar esses livros nas estantes atrás dele, sabe, virar a mesa, rasgar essa cadeira de couro, quebrar o óculos de alegria. Brincadeira. Faz isso não, Mário. Tem momentos em que a gente se depara, né, na construção do entendimento, gente, com conceitos que amarram todos os outros, entendeu? Esse é um deles. Né? O instinto materno é um instinto que não é a de natureza dos contrários. Não é dor igual dor, prazer, não é igual nojo, entendeu? Não é igual fome e saciedade, não é igual raiva e medo, são estímulos contrários, né? Quando o animal não está sob o signo de nenhum dos outros instintos, entendeu? Que provocam as emoções ou sensações mais fortes,
prevalece o instinto maternal, o instinto de sobrevivência da espécie. Só que o maternal se sobrepõe a todos, gente. O maternal se sobrepõe ao medo, se sobrepõe a tudo. A baleia, gente, vocês conhecem essa história? Que a baleia, os caras querem prender a baleia, querem caçar a baleia, sabe o que eles fazem? Eles machucam o filhote para que ele tenha menor mobilidade, e aí, sabe o que a baleia faz? Ela não vai embora. Ela fica do lado do filhote, mesmo sabendo que vai ser caçada. O instinto maternal se sobrepõe ao instinto de sobrevivência. Então, as mulheres representam no mundo, do ponto de vista do organismo, porque, veja, mulher e homem não tem diferença, né? É o organismo. Mas as mulheres possuem um organismo, né? A Marineusa ficou até emocionada lá, enxugou o olho, eu vi. As mulheres representam, por meio do seu organismo, né, a presença de Deus, né, entre os animais, na espécie humana até mesmo. É o mais puro impulso, né? Talvez vocês aí que são mães, né, podem até contar para a gente, porque eu não sei, né? O que uma mãe sente, né, diante do filho, né, é o mais próximo do que Deus sente pelas criaturas, né? Paulo. Eu não sei o que é isso, né? Mas vocês devem saber descrever o que é. É inexplicável. A hora que a gente tem nos braços a criança que acaba de nascer, é um misto de sentimentos inexplicáveis. Entre eles, vocês se aproximam, é o máximo que o ser humano pode se aproximar, do ponto de vista da vida animal, do que significa o impulso divino. Com certeza. Diga, Nelly. Você é mãe também, Nelly? Não. Não é? Não escolheu ser mãe nessa vida, mas tem mãe, né? Escogí, pero no se dio. Necesito retirarme, quiero saber algo de lo que tú hablaste de los impulsos de los seres espirituales, los dos impulsos. Isso. El impulso dado por Dios, el impulso, quiero quedarme a ver si entendí bien eso. El impulso dado por Dios, el impulso divino nos lleva, nos impulsa a la evolución. ¿Está bien? O impulso divino nos remete à evolução. E o impulso gregário. A natureza gregária. La natureza gregária nos impulsa, seria lo que nos impulsa al serviço? Nos une aos outros seres, né, numa estrutura harmônica. Isso você não precisa estar consciente para fazer. Os animais, eles são impulsionados para agir dessa forma, que é o que os instintos fazem. Por isso que o instinto é um guia seguro. Porque ele parte do impulso natural da natureza do ser, né, e do impulso divino, para poder organizar os seres que são inconscientes na natureza tão complexa como a gente vê. Fantástico isso, né? Para isso, eles usam os organismos, e o corpo, que é externo à alma, impulsiona a alma para agir no mundo, segundo forças contrárias, ou o instinto social e o instinto materno, que são reproduções da condição da alma. Ou seja, são impulsos contínuos. Outro exemplo, no cativeiro, os chimpanzés, se eles vão disputar para ver qual é o mais forte, aqui já cheguei. Lembra, Sandro, que não dá para comparar espírito? O que dá para comparar é corpo, né? Não tem corpo mais forte, mais fraco? Sim. Então, se o grupo dos chimpanzés precisar de um líder mais forte, eles sabem que o líder é mais forte porque eles vão competir, entendeu? Então, você precisa saber qual é o líder mais sábio para apaziguar e manter um grupo grande, qual é o líder mais forte, porque cada líder vai ser necessário numa circunstância da natureza, assim, o nosso grupo ele está disputando o território, eu preciso de um líder mais estratégico, mais forte, que vai liderar o embate com a outra espécie. Isso é necessidade aqui do mundo, tá certo? Então, veja, por que ele tem que ser mais forte e ele tem que ter uma sensibilidade maior à raiva? Aí ele se torna um animal mais agressivo. Então, isso, gente, não é da individualidade, isso é da personalidade. E tem a sua necessidade no grupo. Então, eu tenho como comparar os seres de um grupo para saber qual é o mais forte? O instinto não faz isso? Uhum.
Então, a comparação e a competição, gente, atende a uma necessidade instintiva de organizar a liderança do grupo. Agora, olha que coisa fantástica, Sandra. Os observadores de animais que estão vivendo próximo de como eles vivem na natureza, em estruturas de cativeiros, né, bem organizados, né, para que você possa estudar o comportamento do chimpanzé, toda vez que há uma disputa entre os chimpanzés, eles se reconciliam. Por quê? Eles vão disputar sob o signo do instinto e da emoção, concorda? A hora que baixa a emoção, Ele percebe prevalece quem é que é mais... a natureza Exato. gregária e eles reconciliam o instinto Sim, social e a porque natureza gregária. eles apenas lutaram para ver quem iria liderar. A partir Isso, daí, mas o quem outro... faz isso, Sandro? É a natureza, não são os seres, eles não têm consciência nenhuma. Então, Sim. os seres, eles são inconscientes dos atos. Os atos são organizados pela fisiologia, provocando eles por meio das sensações, instintos, emoções e assim por diante, tá certo? Isso vai gerar, gente, não só os instintos, como os hábitos condicionados, entendeu? Que são os hábitos que surgem do ambiente, o estímulo do ambiente e o estímulo da relação fisiológica, que então é externo. O hábito condicionado é sempre externo. Diga, Zélia. Só para entender um pouco mais. Então, até chegarmos à consciência, o ser, eu não sei como é que se poderia dizer, a alma ou esse instinto, não, vamos dizer, esse princípio, necessita passar por todas as espécies? Precisa. Não é, vamos organizar seu vocabulário. Princípio é um conceito que apresenta o ser em todas as fases do átomo até o espírito puro, tá bem? Isso nós chamamos de princípio espiritual. O ser que está na fase animal e vai vivenciar a fase humana, a gente vai chamar de princípio inteligente. O espírito, o conjunto dos espíritos conscientes do mundo espiritual, a gente vai chamar do elemento espiritual. E qualquer ser que você queira, você pode chamar de ser espiritual. Então, é muito importante a gente organizar o vocabulário, Zélia, porque a gente tenha quando a gente vai dialogando, todo mundo entende do que você está falando, tá certo? Exatamente, Então, concordo. princípio espiritual, princípio inteligente, elemento espiritual, e você chegou no que você queria, ser espiritual. O que é a alma? O ser espiritual encarnado. O que é o espírito? É o ser desencarnado. Então, especificamente, a gente usa espírito para a fase humana, espírito. Porque ele sim é desencarnado, porque o espírito do animal ele está inconsciente na condição espiritual. Então, o uso desses vocabulários são todos importantes. Então, todos os seres, Célia, vão viver desde a partícula mais simples até a condição do animal superior, do mundo feliz. Depois ele vai viver a fase humana, de simples ignorante a espírito livre, e depois ele vive de espírito livre a espírito puro. Porque, Paulo, nós notamos, por exemplo, em alguma... vamos trazer o cachorrinho. Você nota ali, chega a um determinado ponto, que nós falamos de instintos, de emoções, mas essa inteligência tem ali um sentimento para com... Não. Existe uma natureza gregária. Existe uma natureza gregária e o instinto social. E aí você vive a ilusão de que o animal está interagindo com você porque você está fazendo. Por exemplo, acabou de vir aqui a Mora. A Mora é uma bulldogzinha francesa que não gosta que pegue ela no colo. Não gosta ela de vem ser aqui para fazer um carinho nela, né? Eu brinco com essa cachorrinha aqui. Cadê? Eu faço assim. É que ela não gosta que fica pegando ela no colo. Eu tentei pegar, ela já deu um pulo para trás. Ela não tem personalidade. Dessa espécie aqui. É dessa espécie. Ela tem uma personalidade, tá? Ela não tem a consciência de si própria enquanto individualidade. Okay. Então, por exemplo, eu estou aqui brincando com ela. Ó, eu estou passando a mão aqui nela, ela está interpretando, ó, como se eu estivesse fazendo o carinho. Ela fica aqui comigo. Se eu pudesse filmar, eu mostraria. Será que eu não consigo tirar a câmera aqui? Mas aqui, ó, eu estou passando a mão, ela está completamente quietinha, demonstrando que ela quer o carinho. Ó, se eu parei, ela veio mais perto, pôs a cabecinha na minha mão. Se eu estiver do lado dela, ela puxa com a patinha.
Agora, ó, eu vou tentar pegar a pata dela, que ela sabe que eu vou tentar levantar ela, tá vendo? Ó, ela tentou me morder. Brincadeira, ela não morde de morder, morde brincando. Eu não E gosto. foi embora. Se arretou. E é tão fresquinha, gente, que quando ela deu um pulo para trás, ela bateu na barrinha da luminária. Aí ela saiu mancando e lambendo a pata. Outro dia, ou seja, é muito fresquinha essa cachorra. Então, veja só, se você pegar ela e tá passando com a mão assim, brincando, ela tá na emoção, né, de receber carinho. Se você faz qualquer movimento mais abrupto, ela vai para o brincar de brigar. Entendeu? E assim, se você der um osso para ela, ela vira da floresta. Ela avança brava mesmo, vira um bicho da floresta, com osso mesmo, osso de verdade. É que a gente não dá, né? Mas já teve uma oportunidade em que ela estava diante de um osso de verdade, a gente não conseguia tirar, porque ela quer morder a gente mesmo. Então, o animal, ele vive em função da emoção. Então, é por isso que vemos que alguns animais choram. Então, mas se não é sentimento, é pura emoção. Como pode ser isso? Não, quando está sentimento. Não, são emoções, né? Mas não é emoção consciente. Entendeu? O que tem nele, Zélia, que te aproxima? A natureza gregária e o impulso divino. Então, a natureza gregária, as células estão no teu corpo, servindo ao seu propósito, Zélia. Os animais, eu vou tentar te dizer agora o que para mim explica. Você olha para o animal e pensa nele como sendo da família. O animal olha para você e pensa você enquanto sendo da matilha. Você relaciona-se com o animal com as regras sociais do cachorrinho. Então, vou te dar um exemplo claro, né? Ele vive em estrutura hierárquica. Então, quem tem um cachorrinho que você chega na sala, vocês já viram isso? O cachorro que você chega na sala, ele não deixa sentar no sofá? Quem já conviveu com isso? Esse cachorro, gente, ele está agindo como se ele fosse o líder da matilha, que é a sua família. Tá certo? Então, ele deixa claro que você pode sentar, mas quem manda é ele. Então, o animal, você tem que mostrar para ele que você é o líder da matilha. Quando ele reconhece você como líder da matilha, é instintivo. Ele passa a ter o comportamento do animal que na matilha é submisso. Só que é uma estrutura hierárquica. Então, é assim, quando eu pego a outra cachorrinha que chegou depois, a Cacau, que é uma marronzinha, né? Um pouquinho maior do que a Mora, ela é de rua, né? Só que ela é uma lady, né? Essa aqui é de raça e é mal educada. E a Cacau, tá vindo aqui a Cacau. Ela é de rua e é educada. Não sei como é que funciona isso. Se você falou uma vez para ela que não é para fazer, ela não esquece nunca mais. Só que a Mora considera que a Cacau ela é inferior, entendeu? Seria vem a Cacau, depois a Mora e depois nós, entendeu? Então, quando a gente brinca com a outra, ela sempre vai colocar a outra no seu lugar. Você mexe um pouco de carinho na Cacau, na Mora, aí a Cacau vai lá e dá uns pulinhos na Cacau para dizer, ó, eu estou aqui acima. Se ela fica com muitos ciúmes, a Mora, ela faz a outra deitar no chão, entendeu? Que é maior que ela. E ela faz isso porque ela está falando. Eu não estou discutindo, eu considero que eu sou submissa na hierarquia, entendeu? A Cacau, apesar de ser mais forte. Agora, se a Mora vai lá tentar cheirar o prato da outra quando a outra está comendo, ela dá uma rosnada e a pequena sai de perto. Entendeu? Então, isso tudo são relações sociais da espécie. Que funcionam porque me surpreende perfeitamente. essas emoções deles. Porque quando um animal está indo para abatimento, você vê, ele está lá. Bom, sim, sente, porque é uma emoção. Tristeza. Ele está ali medo. sentindo que sabe que vai ser abatido. Ele está sentindo as emoções que o corpo proporciona, medo, tristeza, entendeu? Mas assim que ele entrou na adrenalina, ele já não sente mais nada. E quando ele morre, ele perdeu o contato com a realidade fisiológica, entendeu? Ou seja, ele não tem mais consciência. Entendeu? Então, a morte para o animal é diferente do que para nós. Né? Ele vai ter a memória da morte, né? E nós não vamos ter. Por isso que a espécie humana, Homo sapiens, só por volta de 80 a 100 mil anos atrás, é que ela começa a ter o pensamento criativo, ou seja, ele começa a ter consciência no mundo espiritual, entendeu? Homo sapiens.
E olha que fantástico, é ali que ele começa a enterrar os corpos. Porque você, entre uma vida e outra, vê seu corpo ali jogado com os animais comendo, entendeu? Então você começa a reencarnar e ter a lembrança disso e vai proteger o corpo para não passar por essa situação difícil. Você fica do lado do corpo e vê ele sendo comido por um bicho, entendeu? Não é incrível isso? E aí, tanto a natureza gregária como o instinto, como o impulso divino, começam a se tornar conscientes. Por isso que vai vir adoração, entendeu? Nas primeiras civilizações, tá certo? Até que a gente vai ter um encontro com aqueles que vieram exilados, mais inteligentes, e vêm para o mundo. Esses mais inteligentes, gente, precisam ajudar os mais simples da Terra a alcançar o nível de entendimento para participar do mundo feliz. No primeiro momento, a diferença natural, entendeu? Entre o exilado já inteligente e o simples ainda precisando aprender, vai criar as distâncias sociais, a elite e as massas, entendeu? Então, lá para trás, gente, no começo, lá 8.000 anos, 6.000 anos, essa diferença era muito mais fácil de ser reconhecida, entendeu? Então, por exemplo, no povo egípcio, aqueles que se destacavam no povo, eles iam para a escola, para a casa da vida. Por que é isso? Porque aí você conseguia reconhecer os exilados que reencarnaram no meio do povo, entendeu? Ele se destaca pela inteligência e vai para a casa da vida. Quando você vê alguém mais inteligente. E era muito mais fácil, né? Há 10.000 anos atrás, você distinguir quem era simples da Terra e quem era o exilado, né? Então, a gente consegue entender isso com essa teoria, gente, 100% da história do mundo. Diga, Mário. Eu vou voltar um pouquinho atrás à explicação que estavas a dar sobre os grupos animais, porque nós vemos muitos dos grupos têm uma liderança matriarcal. É. O porquê desse tipo de liderança já em detrimento da outra pela violência? Pela violência, isto é, pela força para conquistar o espaço, porque habitualmente a matriarcal não tem esse grau de conflito, não é? Mário, Mas prolonga-se também por mais tempo. Mas veja assim, a hiena é matriarcal. Quando você vai para o leão, você tem divisão ali de funções. Por exemplo, a leoa caça e o leão cuida dos filhotes. Quando a leoa acabou de caçar, quem come primeiro é o leão, que dá comida ao filhote. Depois come a onça. Isso é lógico, porque se a onça comesse primeiro, ela ficaria saciada e não ia caçar mais. Como é ela que caça, quem come primeiro é o leão, o filhote, e ela come por último. Não por questão moral, gente. É por necessidade da espécie, preservação do corpo. Então, o corpo, a espécie, o grupo, gente, é uma vida no mundo que permite o surgimento da espécie humana e a experiência que nós vamos viver agora, como estamos agora como seres humanos, na diferença entre o mundo dual e o mundo contínuo, que é a nossa finalidade para se tornar espírito livre. Então, Mário, a gente não pode buscar as leis morais na vida animal. Porque o que é que tem de moral na vida animal? O instinto maternal e os instintos sociais, que são baseados no impulso divino e na natureza gregária. Mas todos os outros instintos estão relacionados à necessidade de fazer com que seres inertes, né, do ponto de vista espiritual, possam agir na organização da estrutura da natureza. Por exemplo, eu preciso, gente, de que o castor faça um dique, né, que ajuda a regular o fluxo da água, entendeu? Tem atividades complexas de animais. Né? Os animais que formam conchas no mar, eles estruturam cadeias como é que fala? De conchas, né, que alteram a natureza, a estrutura. Eu já vi recentemente dizer que os micro-organismos, gente, atuando no mineral, é que fazem o material que forma o continente. Se você não tivesse a vida, você não teria os continentes. Entendeu? O continente é feito de pedra leve, sabe?
Se você pegar a pedra que é feita o nosso continente, é pedra leve. E a pedra vulcânica, né, tem diferença entre uma e outra, de dureza, tudo. E uma das coisas é o micro-organismo atuando, né? Então, a estrutura da natureza é uma estrutura, gente, que segue um planejamento divino, mas que é uma proposta para cada planeta, adequando as espécies. Então, Mário, cada espécie vai cumprir uma função, e aí as diferenças entre as espécies são interessantes. Veja, o coelho tem uma sensibilidade à raiva? Não tem. Porque o coelho, ele se reproduz muito, né, e come vegetal. Então, ele é inocente ali. Mas não é uma inocência moral, gente. É uma inocência da organização da espécie para aquela função. Tá certo? Como os carnívoros, eles têm que ter uma sensibilidade maior à raiva, para que na hora da caça ele ataque o outro e se alimente do outro animal, entendeu? Quando passou essa emoção, a onça vai lá cuidar do filhote, lamber o filhote. Não é incrível, gente? Então, isso, não tente enxergar no animal condições morais, porque não é próprio. Para chegar até a fase humana, ele precisa viver segundo as necessidades instintivas de cada espécie. Agora, nós, como seres humanos, Mário, se a gente viver segundo os instintos, nós vamos produzir uma sociedade que é de disputa, que é de competição, que é o mais forte, né? O que está com o corpo que tem mais possibilidade de inteligência, o que teve já maior domínio da inteligência no seu desenvolvimento e segundo o mundo espiritual, o mais inteligente é aquele que tem que ser mais útil. Como Jesus falou, olha, como é que eu sei quem é o maior entre nós? Como os discípulos estavam discutindo. O maior entre nós é aquele que mais serve. Tá certo? Então, a função é você ter um domínio do seu comportamento de tal forma que você não abra mão dos seus princípios, não importa que sensações fisiológicas você tenha. Prática. Jesus disse, não abriu mão do que ele acreditava por todas as fases progressivas de sofrimento físico que ele teve. Em nenhum momento ele abandonou o seu propósito, as leis divinas, a sua serenidade, percebe? E aí, quando o Pedro começou a se achar melhor do que os outros, eu que vou liderar, ele falou assim, olha, você vai me negar 3 vezes, só esta noite. E ocorreu. O que é negar? É colocar um instinto de sobrevivência acima do ideal. Você é ligado ao Jesus de Nazaré? Não, não sou, não. Claro que sou. Sou. E daí? Vai me matar? Mata aí, quero ver. Não mata, mata o corpo só. Entendeu? Então, os espíritos que conseguem, na missão aqui na Terra, enfrentar a morte e colocá-la acima do ideal, são missionários, né? Porque eles já alcançaram esse domínio sobre si mesmo para agir enquanto espírito, não importa o quanto sofrimento tenha no mundo, tá certo? Porque o espírito, gente... É engraçado a analogia de ver o cálice e a cicuta de Sócrates, não é? Verdade. O Sócrates dizia, né? Nossa, você não fica chateado de estar sendo sentenciado sem culpa? Não, ele falou, eu deveria ficar se eu tivesse culpa. 1000 vezes, né? Você sofrer uma injustiça do que causá-la. Porque quando você causa uma injustiça, você está perdendo o que é de mais precioso, que é o valor da alma. E quando você é injustiçado, você está perdendo o que já nem te pertence, que é as coisas do mundo. O corpo lhe pertence? Não, o corpo é externo a você. Então, o corpo é uma concessão, entendeu? Bom, gente, então, nós vamos ter que ficar por aqui. Você poderia finalizar? O tempo terminou, né? Mas finaliza, por favor, Paulo. Para finalizar, eu diria o seguinte. Bom e ruim, gente, ele está relacionado às condições cíclicas do mundo físico, do mundo dual, tá certo? Então, prazer e dor, entendeu? Você vai considerar que bom é o que dá prazer e ruim é o que dá a dor, tá certo? Essa dualidade de opostos não está presente no mundo espiritual. Porque você estar agindo no mundo espiritual, aprender, servir, intuir, percebe?
é a condição saudável e natural do ser espiritual, você está vivenciando a felicidade. Agora, a felicidade ela não é contínua e progressiva? Entendeu? E tem contrário à felicidade? Não tem, porque o contrário da felicidade é a inércia do espírito, que traz para... Olha, então eu vou explicar, eu vou dizer aqui, o que é o bem e o mal, do ponto de vista espiritual. O bem é estar agindo, né, o agir do espírito, que coloca você no estado de felicidade, na interligação com os outros seres, servindo, aprendendo e intuindo. Tá certo? Essa é a condição normal do espírito. Essa felicidade ela é progressiva em cada fase. E o que é o mal? É o espírito que fica inerte, apesar de ter valores. Então, para que ele haja no mal, ele tem que pegar os valores de inteligência e ele vai agir nesses valores segundo os interesses pessoais. Ele consegue fazer isso no mundo espiritual? Não, porque lá não tem quantidade, não tem tamanho, entendeu? Ele só vai conseguir agir no mundo físico. Então, quando ele chega no mundo espiritual, ele quer voltar para o mundo físico, porque é onde ele tem apego. Então, quando ele tem um apego que vai se transformar em egoísmo e orgulho, gente, vai colocar ele no mundo espiritual não sentindo a felicidade que já conquistou. Então, o que é a infelicidade? Não sentir a felicidade já conquistada. Não é uma força contrária, não tem nenhum poder, não tem nenhuma força, não tem nada. O ser no mundo espiritual que age no mal, ele tem infelicidade, que é não sentir. E quando ele vem para o mundo, gente, os atos dele aqui no mundo são atos inertes, porque não tem bem e mal aqui no mundo, entendeu? Mesmo que ele prejudique um outro, ele está prejudicando, gente, o corpo do outro, não o outro. Então, o que acontece? Quem vem para o mundo com apego, ele vai pegar uma sensação que é momentânea, prazer, e vai querer prolongá-la para ser contínua, entendeu? Consegue? Não consegue fazer o prazer ficar contínuo. Ele vai ter que buscar outro. E o corpo, quando você tem muito estímulo de prazer, ele percebe que o estímulo tá muito fraco. É o que pensa o corpo. E fala, então eu vou diminuir a sensibilidade. Aí o indivíduo não consegue mais sentir o prazer que sentia, porque o corpo diminuiu a sensibilidade, entendeu? Aí ele aumenta a quantidade. Aí ele fala, peraí, ele não está sensível. Então eu vou diminuir mais um pouco. Entendeu? Percebe que o corpo vai jogando no contrário do que o indivíduo espera, entendeu? E toda vez que você tem um prazer, depois você vai ter a saciedade, que está mais associada à tristeza, entendeu? Então, você pegar os contrários, vai fazer que o indivíduo ele queira ter bens e quer ser reconhecido como melhor do que o outro. Quando ele tem essas coisas, ele sofre porque ele quer mais e não quer perder. E quando ele não tem, ele sofre porque o outro tem e ele não, e ele quer ter. Então, ele tem sofrimento sem parar. E quando ele vai para o mundo espiritual, gente, lá não é um mundo contínuo, então o sofrimento para ele parece eterno. Porque o sofrimento moral no mundo espiritual, que é a ausência da felicidade ou infelicidade, é uma sensação que vai cessar quando ele superar a imperfeição. Mas Deus é tão bom, gente, que mesmo antes de ele começar a superar a imperfeição, desabituando-se da sua imperfeição, que é a expiação, usar os recursos do mundo para superar esse vício, que é o egoísmo e orgulho, quando ele, gente, está no mundo espiritual e ele toma consciência de que a felicidade está disponível para ele, e ele decide, eu vou mudar, já some a eternidade do mal que ele tem. O sofrimento dele já tem começo, meio e fim. Só essa mudança de mentalidade já diminui o sofrimento para muito pouco. E quando ele conquista a superação da imperfeição, não tem tempo certo. Quanto mais rápido ele fizer isso, né, mais ele já retorna no caminho do bem. E ao mesmo tempo em que ele supera a infelicidade, né, ele está conquistando felicidade.
porque o potencial de inércia começa a se virar e todo o bem que ele fizer, mesmo enquanto ele está superando a imperfeição, já é mérito, já é satisfação. Então, o universo é feito de um jeito tão bonito, né, gente? Que quando você se esforça, você obtém um resultado maior do que você imaginava. Então, qual é a nossa missão, Zélia? É fazer com que o mundo compreenda isso. Porque se o ser humano se olhar como corpo e ele olhar para o potencial que ele tem e achar que ele é melhor que o outro, ele está olhando com os olhos do mundo. E se ele chegar no mundo espiritual e ele ver que ele está numa fase, ainda uma das primeiras, né? E que tem uma infinidade de fases à sua frente, ele vai perceber que não existe espaço para orgulho. Entendeu? Não faz sentido o orgulho. Porque não só existem milhões de seres na sua fase, como infinitos seres acima. E a fase que você está, o que está na fase inferior, vai chegar na sua. Não muito distante. Logo, logo. E você vai ser feliz quando você ajudá-lo a chegar na fase que você está. Aprender com aqueles que são os iguais. E quando você faz isso, os superiores te ajudam para que o resultado dos seus atos sejam resultados coletivos extraordinariamente melhores do que você tem capacidade para fazer. Então, ingresse no bem, gente. Porque com desapego dos resultados. Porque os resultados vão ser tão extraordinários que você não vai ter ideia do quanto é possível ser feliz. Acho que essa frase é para encerrar, né? Estamos vendo isso. Estamos sendo felizes, estamos juntos. Como você E a mesmo gente diz, aprende né? junto, né? Conquista Isso. valores, né? E onde é que está a inspiração dos espíritos no nosso diálogo, né? Ela não só na inspiração que a gente pode ter pela nossa mente, mas também os próprios livros, né? Os livros, eles são ali a cristalização desse ensinamento que foi proposto desde a época de Kardec e que a gente consegue tirar dali, né? Como eu sempre falo para vocês, gente, cada palavra que eu disse aqui, eu localizaria para vocês na obra de Kardec. Cada palavra. Né? Só que atrapalharia a nossa dinâmica, né? Então, me deem esse voto de confiança ou pesquise depois. E teremos também outros encontros, né, Paulo? Vamos, fico à disposição, marca outro lá com Já a minha está chefa. marcado no dia 5 de dezembro, porque você não vai estar disponível. Vamos alguma coisa a mais, Paulo? Eu acho que é isso. Então tá, vamos então finalizar a nossa gravação. Até a próxima, Paulo. Até a próxima, gente. Até, Beijo no muito coração. obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo. Até a próxima.